Hi everyone! Olá pessoal, my name is Antônia Vieira, meu nome é Antônia Vieira. Today I will be your English teacher. Hoje eu serei sua professora de inglês. I want to introduce you my colleague. Eu quero apresentar vocês a minha colega. Hi Fê. Hi. Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Qual será o tema da nossa aula? Né? Por gentileza, diretor, você poderia colocar na tela? Então, nós vamos falar sobre arte indígena brasileira, what is culture, o que é cultura, você tem cultura? As professoras envolvidas são professora Fernanda Borges, Antônia Vieira e Andréia, acho que deve ser Paulon, né? Ok? Então, eu vou começar aqui com uma perguntinha. Vocês terão 1 minuto no chat para escrever what is culture? Para você, o que é cultura? Então, você tem 1 minutinho para responder. Responda em português mesmo, ok? Então, vocês respondam aí, que a Fernanda vai coletar suas informações. Nos vemos daqui a pouco, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. Bom, professora Antônia, bastante interação aqui. Vamos lá. O Marcos falou que cultura é música e cultura. Será? O outro amigo nosso falou que é diversidade. Tá certo, professora? Vamos verificar. Obrigada aos professores que estão no chat e estão participando, ok? O diretor vai colocar na tela. A minha sugestão é que vocês tirem print de todo esse material, organize o seu caderno e depois você converse com seus professores de português, de inglês e artes para você verificar qual vai ser o procedimento que ele dará a esse material. Então, o diretor vai colocar na tela, não se preocupe, eu vou traduzir, ok? Culture is a shared system of values. Cultura é um compartilhamento de sistema de valores. Representations and actions that guides the way we evaluate things. É uma representação e ações que guiam o nosso caminho e que avaliam as coisas. And events, e os eventos. Culture gives intelligibility. A cultura nos dá nossa, que palavra difícil. Inteligibilidade do the things que guiam as coisas that surround us, que nos cercam, and influences the way we act. E influenciam os caminhos que nós agimos. In the face of the world and events. Na face do mundo e nos eventos. Therefore, entretanto, culture is a social historical construction. Entretanto, cultura é uma construção socio-histórica. An abstraction, uma abstração, and not something, e não uma coisa. Culture is alive, cultura é vida, and is not thing, e não é uma coisa. Quanta coisa ali, né? Fê? Nossa, professora, a gente tem que pensar no que é cultura, enfim, afinal. Então, vamos definir cultura com uma coisa bem simples. Nós, seres humanos, somos pessoas culturais. Tudo que eu faço, o que eu ajo dentro da minha sociedade, as minhas crenças, os meus valores, as minhas ações, aquilo que eu acredito, a minha religião, tudo isso é cultura, não é, teacher? Exatamente. Vamos começar a pensar nisso, pessoal. Então, agora, o diretor vai colocar na tela quais são os modelos de cultura. Nós temos vários tipos de cultura, tá? Então, eu coloquei aqui algumas seleções de forma de cultura. Dá um print na tela que vocês vão precisar. Então, nós temos o theater, teatro, não é? Cultura.
Craft Fair, a feira de artesanato, também é cultura. Movie Theater, cinema. Painting, pintura. Subway Station. Na estação do metrô, nós temos vários tipos de cultura, desde as pinturas, né, as esculturas, várias coisas no que estão no museu à disposição, eles são cultura. Museum, nós também temos cultura. Music, a música é cultura. E dance, né? Tudo isso é forma de cultura, ok? Deram um print na tela? Não esqueceram de dar print? Então, nós vamos voltar aqui, né? Mais alguma dúvida, Pro? Não, só complementando que o Marcos tinha falado aqui no chat que teatro é cultura. Tá certo, Marcos, teatro é cultura. Agora, eu tenho um exercício para vocês, ok? Vai aparecer uma pergunta ali, né, no chat. Dá um print nela. Vocês lembram a tela anterior que tinha lá quais são, o que é cultura, as imagens do que representam cultura? Você tem 1 minuto para você completar aquelas lacunas com aquelas ações que estão na tela anterior. Por isso que eu pedi para você dar um print. Então, você vai escrever o quê? I think, eu acho. Você pode dizer, tá faltando um I ali, tá, gente? I think, eu acho. In my opinion, na minha opinião, culture can be many things like. Na minha opinião, cultura pode ser muitas coisas, como? E aqui na tela anterior, nós tínhamos as definições. Você vai completar. E na de baixo, then culture can be so. Então, a cultura também pode ser, tarará, things. Você vai achar toda aquela resposta na tela anterior, ok? Eles estão conseguindo achar, ô Fê? Se eles não derem um print, o diretor pode voltar à tela anterior, pode ser? Diretor, voltar o primeiro slide? Para eles darem um print? Olha aqui, o diretor pôs de novo. Quem não deu um print, aproveita e dá o print agora, tá? E aí, nós vamos voltar para a questão, vai ficar na tela. Você tem 1 minuto para responder, ok? Voltamos daqui a pouquinho. A pergunta, por favor. Professora, bastante interação. Vamos lá. Deixa eu ver. Maria, dança e teatro. Música, museu. Vamos ver mais aqui. Mais algumas interações. Eu gosto de falar o nome de vocês, pessoal. Por isso que às vezes eu fico procurando aqui o nome. Nome da escola. Pode colocar. Vitor Souza, dança e teatro. Marlene, dança. Tá certo, professora? Tá certo, Fernanda, só que teve um pequeno problema. Pessoal, let's practice English. Vamos praticar o inglês, né? Eu dei o PowerPoint, era só copiar aquelas palavrinhas. Agora o diretor vai colocar na tela as respostas. Então, dá um print na tela, tá? Olha lá. I think culture can be many things like. Eu acho que cultura pode ser muitas coisas. Olha lá aquelas palavrinhas que estavam no primeiro PPT. Music, música, dance, dança, theater, teatro, paint, pintura, books, livros and many things, e muitas coisas. E a última, culture can be so many things. Então, cultura pode ser muitas coisas, não é? Professora, eu acho que cultura também pode ser a vida, a nossa vida, o que a gente vivencia, as coisas que a gente aprende, o que a gente sabe. O que a senhora acha?
Eu acho, a nossa vida é cultura. Tudo aquilo que eu vivencio ao longo da minha vida é um acúmulo de experiências. E eu sou tudo a somatória das pessoas que eu conheci, não é? Dos lugares que eu passei. Então, isso é cultura. Ok? Então, agora, o diretor vai colocar 2 perguntinhas no PowerPoint, lá na tela. Olha lá. What about indigenous people's culture? O que você sabe sobre a cultura indígena? What do you know about it? O que você sabe sobre isso? Escreva no chat o que você sabe sobre a cultura indígena, ok? Nós voltamos daqui 1 minutinho. Agora a gente já vai entrar na parte de artes e vai falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Eu vou pedir para o diretor colocar o slide na tela, por favor, e a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre a cultura indígena, pegando o gancho da professora de inglês, a professora Antônia. Vamos lá, pessoal. A arte indígena, ela é utilitária, ela está sempre ligada a algum ritual, uma festividade ou celebração. Por exemplo, alguém está doente na tribo, aí tem a questão da celebração, para que a pessoa se restabeleça. Eles vão sair para pesca, para plantar, para o cultivo. Então tem uma celebração, tem alguma dança, alguma música, tá? Então é sempre utilitário. Por exemplo, também os trançados das cestarias, os sucos, os dos vasos, as pinturas corporais também são utilitárias. As danças ritualísticas, pessoal, como por exemplo a dança do toré, sarabaquê. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Às vezes eu vou falando algumas palavras diferentes e a nossa aula é muito curta, só tem 30 minutos. Então, eu gostaria que vocês anotassem, se possível, quando tiver um tempinho, pesquisem a dança do toré, que é muito diferente, a dança de Santa Cruz, sairê, e procurem pesquisar essas questões da arte indígena, ela ser essa questão de, como se diz, nossa, utilitário, pessoal, desculpa, a palavra me fugiu. Ser uma questão utilitária, tá? Então, não é arte por fazer, é sempre uma questão utilitária. Vamos lá, passando, pessoal. Então, por exemplo, nas produções artísticas também, a gente observa que os desenhos, os grafismos feitos nos artesanatos deles, nos vasos ou no corpo, também têm uma representação. Por exemplo, a gente, não sei se vocês já viram imagens de índios pintados. Por exemplo, o triângulo representa um jabuti, o zigue-zague, uma sucuri. Então, a arte indígena também ela depende da vivência e da necessidade de cada comunidade e os materiais encontrados nos locais em que eles vivem. Por exemplo, uma tribo indígena que está na floresta amazônica vai usar determinadas sementes, materiais, peles de animais. Uma tribo indígena que está no Mato Grosso já vai utilizar uma outra forma. Pessoal, e isso é cultura. Agora eu vou abrir também o chat por 1 minuto. E, pessoal, o chat é curto porque nós temos pouco tempo. Eu quero pedir para vocês, de memória, se vocês sabem, algumas palavras indígenas que a gente usa nos dias atuais. Vou deixar 1 minuto. Escreve aqui para mim, para a professora Antônia. Palavras indígenas que usamos nos dias atuais.
Bem legal as respostas de vocês. Pena que o tempo é curto. Eles falaram da cultura indígena, que é a primeira cultura do povo brasileiro, né? E também tem muitas palavras que eles escreveram: rio, moji, guaçu, tapioca, mandioca, que mais? Tupinambá, aipim, juruna. Muito bacana, né? Pessoal, eu também estou acompanhando o chat aqui. A Tayane escreveu falando que o meu nome também é indígena. Bacana. Vai a resposta aí na tela, pessoal, de algumas palavras só. Não todas, mas assim, o pessoal falou Guaraná. Eu adoro Guaraná, pessoal. Então, peteca, mandioca, bauru, catapora, mingau, cupim, toca, toró, gambá, caboclo, pipoca, cumbuca, arara, cipó, toró, abacaxi. Vocês colocaram aipim. Me disseram um nome aqui, fiquei muito contente, tá? E é isso aí, pessoal. Muitas palavras que a gente usa hoje são de origem indígena. Agora, uma curiosidade, pessoal. Eu vou deixar para vocês aqui nomes das cidades do estado aqui de São Paulo que são indígenas. Vamos lá. Aguaí. Quem mora em Aguaí, depois confirma comigo. Significa Cascavel. Araraquara, Morada do Sol. Boituva, muitas cobras. Guapiará. Eu não sei se é Guapiara ou Guapiará, depois vocês me corrijam. Nascente do Rio. Guarulhos, que é aqui pertinho. Índio Barrigudo ou Peixe Barrigudo. Itapecerica da Serra. Monte granítico e encosta escorregadia, ou seja, monte de pedra. Tá certo, pessoal? Isso são só curiosidades para a gente ter uma ideia do que é a cultura indígena e para saber que nós estamos tá muito inserido no nosso contexto. Assim, cidades que a gente mora, por exemplo, que tem nome indígena, que às vezes a gente nem sabe. Tá certo? Pessoal, nós vamos passar agora para a aula de português. Quem elaborou essa aula foi a professora Andréa Paulon. Agradecimentos a ela. Ela não está aqui hoje conosco por causa do protocolo do Covid, tá? Que não pode ter muita gente juntas, então somente 2 professores. Então a professora fez com muito carinho essa aula para vocês e nós aqui vamos interpretar para vocês. Então, a professora Paula, ela começa com o seguinte questionamento: você tem cultura? O que você acha que é cultura? Você tem cultura? Então, alguma vez você já foi questionado por não ter cultura, só porque você não sabia se posicionar sobre algum assunto, como política, economia ou artes? A pessoa fala, você não tem cultura nenhuma, só porque você não sabe disso. Eu vou deixar, pessoal, 1 minuto para vocês me responderem se vocês já passaram por uma situação dessa. Se sim, se não, se vocês já foram questionados ou acusados, talvez, de não terem cultura por não saber determinado assunto. 1 minuto, pessoal. Nós tivemos respostas divididas, né? Tiveram pessoas que disseram que não, que nunca sofreram, e tiveram pessoas que disseram sim. Eu vou ler a resposta da Paloma, que é uma das que se destacaram aqui. Então, ela diz assim: minha cultura é ocidental, tradicional. Como a mulher, ela tem sua própria ocupação, trabalhar em casa, por exemplo, né? Isso é uma questão da cultura ocidental. A mulher, ela tem que ficar em casa, cuidar da família e coisa e tal. Professora Antônia já foi questionada por alguma coisa, por saber ou não, por ter cultura ou não? Sim, já. Né? Eu passei uma situação que eu viajei uma vez para o exterior e eles questionaram a cultura da mulher brasileira, dela andar de biquíni, e eles acham que não é próprio, não é correto, né? O pessoal também já foi questionada várias vezes por vários assuntos, né? Às vezes a gente é criticado porque você não sabe determinado assunto,
você não tem cultura. Eu vou ler uma aqui, pessoal, do Bruno. Apesar de parecer engraçado, mas não é, ó. O Bruno diz, sim, fui questionado por não saber conhecer um pé de tomate. Coisa tão simples, né? Mas às vezes como assim você não sabe? Você está aqui no sítio, você não sabe o que é um pé de tomate. É uma coisa simples, mas sim, as pessoas são questionadas por coisas mínimas. Eu só li a do Bruno para vocês terem ideia de que às vezes a gente é questionada por coisas mínimas, tá? Vamos lá. Então, você acha que o significado de cultura está relacionado diretamente à intelectualidade, à inteligência, a saberes assim muito além? Isso é que aqueles que têm cultura são os que dominam o conhecimento de áreas como as que foram mencionadas acima? Assim, só tem cultura quem sabe determinadas áreas específicas? Eu acho que o que a gente está lendo aqui, eu acredito que não. O que você acha, professora? Coloca a pergunta para mim de novo, diretor, para os alunos verem na tela, por favor. Você acha que o significado de cultura está relacionado diretamente à intelectualidade? Eu acho que não. Né? Porque existem pessoas que não estão na escola, que não são alfabetizadas, e elas têm uma história, uma cultura imensa de vida. Né? O quanto a gente aprende com essas pessoas. Então, eu acho que não. Por exemplo, eu não sei muita coisa de política. Isso, então, quer dizer que eu não tenho cultura? É verdade. Não Bruno, eu também não sei identificar um pé de tomate. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que nada sabem de política, mas sabem manejar plantas. Cada um tem um saber. Todos nós temos um saber. Ninguém nasce assim. A gente nasce, aprende um monte de coisa e a gente às vezes se apropria de alguns saberes que não necessariamente são intelectuais, política, medicina. Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa que sabe mexer com planta medicinal, uma pessoa que sabe plantar, às vezes, um vasinho de planta e aquele vasinho floresce. É uma sabedoria. A pessoa que sabe cozinhar, que sabe fazer N coisas. Tudo é cultura, pessoal, o que a gente estava dizendo. Tudo que a gente se apropria é cultura. Vamos lá, pessoal, eu vou para a definição no dicionário do que seria cultura. Então, vamos lá. Cultura são construções discursivas socio-historicamente localizadas e se são, dessa forma, sistemas complexos de representações, valores e ações. É o que eu estava falando, os valores e as ações. Conhecimentos, modo de fazer, costumes e hábitos vividos e compartilhados em sociedade. E você é um membro dela, logo você tem cultura. É o que eu estava falando para vocês, pessoal. É o que você sabe fazer, um costume, um hábito, uma coisinha que você sabe fazer. E olha, pessoal, o legal dessa questão da cultura é a gente dividir. Igual, nós dividimos o que sabemos com vocês. Quando a gente pergunta no chat alguma coisa, vocês dividem com a gente o que vocês sabem. E isso é uma troca, e isso é cultura, tá certo? E também tem um detalhe, né, Fernanda? Eu não conheço a cultura de determinado povo, eu tenho que respeitar aquela cultura. Porque eu desconheço. Mas eu não concordo que a mulher brasileira ela vista aquela roupa, mas eu tenho que respeitar porque é aquela cultura daquele povo. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar o ponto de vista do outro, ok? Isso aí, professora. Ainda tá acontecendo algumas questões aqui no chat. A gente lê, viu, pessoal? Leva em muita consideração, tá certo? Agora a gente vai passar para uma outra parte de português, e aí eu vou passar para a professora Antônia. Então, aqui, a professora Andréia, né, preparou uma atividade para vocês. Então, ela coloca assim, uma pessoa ou um autor, quando escreve, tem em mente um interlocutor para estabelecer um diálogo, ou seja, alguém, um público, a quem se destina a sua obra. Se eu escrevo para alguém. No caso da autobiografia, o narrador é a personagem central da história, que conta, possibilitando ao leitor conhecer suas percepções, seus pensamentos, sentimentos e sua cultura. É importante que, antes de escrever, o autor tenha clareza ao reconstruir a trajetória da própria vida. O que ele busca atribuir de sentido à sua história? Ou seja, qual o objetivo da autobiografia? Passar uma lição de vida, simplesmente contar e expor sua trajetória, entreter, emocionar, entre outros. Ok? Então, biografia é isso, é você escrever uma autobiografia sua história de vida. Quem lê uma autobiografia pode, por meio dela, vivenciar as experiências de seu autor e, consequentemente, ampliar a percepção de quem tem de determinado universo cultural e sobre o universo à sua volta. Ok?
Pode voltar, diretor. Então, a professora Andréia fez uma lição de casa. Eu ia falar em inglês, homework. Ela deixou uma lição para vocês. Vocês irão fazer uma autobiografia, tá? Então, aqui, na próxima tela, dá um print nela, porque tem os passos de como você tem que escrever a sua autobiografia. A próxima, por favor, diretor. Tá aqui, ó. Olha a produção textual. Dá um print na tela. Que tal fazer sua própria biografia, seus anos, sua vida até hoje, contendo fotografias? Então, nessa produção, você pode pôr fotografia da sua família, tá? Qual que é o tema? A trajetória da própria vida. A finalidade, narrar a trajetória de vida. Para quem? Para leitores que possam refletir sobre sua trajetória. O que deve conter nessa biografia? Seu nome completo, a data e o local de nascimento, a filiação, o nome dos pais e outras informações importantes da sua vida. Lembre-se, a sua história de vida é cultura para outras pessoas, não é, Fernanda? Exato. Conte fatos que você acha que é importante as pessoas saberem a seu respeito, ok? Então, você vai redigir, né, bonitinho isso. Você vai passar para o seu professor de língua portuguesa, vai fazer um combinado com ele, ok? E também, se você não sabe fazer uma biografia, existem vários modelos de biografia. Ela tem por ordem cronológica, tem ela descritiva também, mas dissertativa. Dá uma procurada na internet ou procure em livros, né? Procura para o seu professor de português exemplos de biografia. Então, essa é a sua lição de casa para a aula de língua portuguesa. Pessoal, Né? professor, eu vou deixar algumas dicas aqui de biografia, por exemplo, o Diário de Anne Frank, não sei se vocês já ouviram falar. Biografias, vê se vocês conseguem assistir algum filme, teve um filme do Fred Mercury que saiu, que é uma biografia da vida dele. Procura alguma coisa que você goste, música, artista, o Diário da Anne Frank é sobre a guerra, procura alguma coisa que vocês gostem, procure assistir, com certeza vocês já devem ter assistido alguma coisa, biografia do Ayrton Senna. E quando você for fazer a sua, não precisa fazer desde que você nasceu até agora. Às vezes pega um trecho da sua vida, aquele trecho que você se superou, como é que foi, o que aconteceu, tá? Tudo começa, às vezes, a gente vendo as outras, né? E fazendo a sua, fazendo um pequeno relato com foto. É bem divertido de fazer. E questionando. Por exemplo, nossa, eu não lembro do que aconteceu quando eu era criança. Questiona, agora a gente está na época da pandemia, está em casa. Questiona seu pai, sua mãe, seus tios, parentes próximos. Como que era quando eu era criança? Qual foi a primeira palavra que eu aprendi? Tudo isso acaba sendo divertido, né, professora? Fernanda, o Eric Miqueias, ele fez uma pergunta. Eu sou obrigada a fazer essa atividade? Miqueias, é o seguinte, nós somos o apoio dos professores. Nós estamos passando a atividade e o seu professor é que vai fazer o combinado com você. Essa matéria seria interessante que os professores realmente trabalhassem elas e utilizassem elas para avaliar vocês. Então, isso é um combinado com vocês e o seu professor. Esse conteúdo está dentro da sua grade curricular, que é biografia e cultura indígena, não é? Então, aí vai o combinado com o professor, ok? Pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu só quero deixar aqui um recadinho. Nós estamos com uma campanha nas redes sociais, hashtag Eu no CMSP. Você pode falar da aula, o que você achou, compartilhar as lições, dar a sua opinião, tá? Hashtag Eu no CMSP. Então, aqui eu me despeço, sou a professora Fernanda de Artes, agradeço pela participação de vocês, alunos, professores, professora Antônia. Obrigada, gente. Foi um prazer trabalhar com vocês. Adorei o chat. Eu agradecer aqui os elogios dos professores. Nós estamos aqui para ajudá-los. Bye, bye. Até a próxima, pessoal.
Bom dia a todos.